Tricolor de toda a terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express, primeira edição. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana e ajuda a gente a engajar. Pedir também a galera para não esquecer do hype nesse vídeo. O hype, você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar e esse conteúdo vai chegar a mais tricolores. Então é muito importante que vocês não vacilem nisso. Isso é fundamental para o crescimento do Resenha. E a gente tem informações importantes para trazer para vocês aqui. A gente vai iniciar logo falando sobre o Hulk, né? E o fim da novela do Hulk no Fluminense, né? O Fluminense fez uma proposta para o Hulk. O Hulk teve reuniões com o Atlético Mineiro para discutir as propostas do Fluminense e também possíveis propostas do Atlético Mineiro, mas acabou que não rolou. E aí o Hulk, ontem saiu uma série de informações dizendo que o Hulk pediu rescisão amigável ao Atlético e etc. E informação trazida pelo GE, inclusive o Hulk veio logo a público no Instagram desmentir o GE, dizer que tudo que o GE estava falando era mentira. E a gente vai colocar aqui na tela para aqueles amigos que não viram, né, as postagens de história aí do Hulk falando sobre a situação. Olha, ele botou aqui esclarecimento e ele foi falando, ó, por exemplo, aqui ele diz: pedi rescisão de contrato? Não. Forcei minha saída do Atlético? Não. Me senti desvalorizado esportivamente? Sim. Houve proposta comercial do clube? Sim. Mas diferente do que está saindo na mídia, disse ele aqui. Mas houve um projeto esportivo claro, garantindo, definido pelo Galo? Não. O Atlético deu aval para clubes apresentarem proposta para mim? Sim. Houve uma manifestação de desejo do clube para que eu me apresentasse esse ano? Sim. Ele aposentasse, sim, claramente. Ou seja, ele está dizendo que o Atlético tentou aposentá-lo esse ano. 8. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por dois anos diretos? Sim. Essa proposta me valorizava esportivamente? Sim. Sou mercenário? Jamais. Então ele está dizendo aqui que houve a proposta de outro clube, que é o Fluminense, né, por 2 anos direto, e que ele se sentiu valorizado. Propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não. Eram, inclusive, um pouco menores. Então isso é sobre dinheiro? Não. É sobre reconhecimento esportivo. Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim. Aí aqui ele diz que vai cumprir com o Atlético o contrato, deixando muito claro que ele não vai para outro clube. Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, né? Aí meu amor pelo Galo mudou? Não. Ele disse aqui, pedir titularidade? Jamais. Eu respeito o treinador e dou o meu melhor para ter meu espaço. Vou honrar essa camisa e dar o máximo pelo clube, pela torcida, como sempre fiz. Então tá dizendo que o Hulk, deixando claro que vai continuar no Atlético Mineiro, mas também deixando muito claro que ele se sentiu desvalorizado e que a proposta do Fluminense, dos outros clubes, né, devem ter feito propostas, foram melhores, não foram melhores que o do Atlético, mas deram 2 anos de contrato para ele e prestigiaram mais o Hulk, que era exatamente o que ele estava querendo, garantir de mais tempo no clube. Então tá aí, galera, o Hulk não vem mais pro Fluminense, tá decidido isso daí. Informação para vocês aqui, tá bom? E vamos falar agora rapidamente sobre Savarino, né? Ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que o jogador irá aceitar a proposta do Fluminense, tá? E hoje vai ser um dia decisivo. Por quê? Porque o Savarino hoje deve conversar com a diretoria do Botafogo, tá chegando de viagem da Venezuela e vai se reunir com os dirigentes do Botafogo para selar o negócio. Tudo indica que o jogador aceitará a proposta do Fluminense, pelo menos é o que garante o Vene Casagrande. Lembrando que o Vene Casagrande é um cara que tem muita relação com a gestão do Fluminense, é um cara muito próximo do Mário, muito amigo do Mário, então é muito provável que isso aconteça mesmo, que essa informação seja, inclusive, dada pela própria diretoria do Fluminense, tá? Então acredito muita coisa que o Savarino deve vir para o Fluminense, vindo para o Fluminense, a gente tem que esperar um pouquinho aí o anúncio. O Fluminense, o técnico Luiz Beldia vai ter algumas possibilidades de mudanças do time, mas também vai ter um pouco de dor de cabeça, mas dor de cabeça positiva, né? Porque ele vai ter que ver ali em como vai se colocar o Savarino nesse time do Fluminense, como é que ele vai utilizar o jogador, né? Essa aqui é uma realidade também. Tá bom, galera? Então, assim, é isso, tá? Vamos falar agora de Lelê.
tem uma matéria aqui no GE sobre o Lelê, trazendo informação sobre o Lelê, a gente vai colocar na tela para vocês aqui, ó. Lelê tem futuro indefinido no Fluminense e vê Carioca como chance de abrir portas, tá bom? Ele não tem permanência garantida, obviamente, vai falando que o Lelê tenta uma nova página, ele está integrado ao grupo que treina com a equipe que inicia a competição do estadual dia 14 contra o Madureira, e é uma oportunidade de mostrar serviço e abrir portas, isso porque após a chegada do elenco principal, seu futuro no Fluminense passará por uma reavaliação, embora ainda não tenha se firmado desde que foi contratado em definitivo após empréstimo em 23, ele tem chance de mostrar trabalho em um setor carente do tricolor, posição inclusive uma das prioridades de contratação na janela. Aí vem falando aqui sobre o Lelê um pouquinho mais, e o que eles querem dizer aqui com a matéria? Que na verdade o Lelê ele vai ter a chance de tentar ou, né, uma manutenção no elenco principal do Fluminense, ou abrir portas para outros clubes. É uma oportunidade para ele aí nesse Campeonato Carioca que o John Kennedy está tentando aproveitar também, né, galera? Então, basicamente, é isso. Ele está vendo isso como oportunidade e realmente, se a gente parar para pensar, é uma grande oportunidade para o Lelê nessa volta ao Fluminense. Vamos ver se ele consegue aí realmente garantir aí uma permanência ou, de repente, um contrato melhor aí para ele. Porque o Fluminense sempre é mais difícil, um clube gigante. Enfim. Galera, o Fluminense fez sondagem pelo Marcos Leonardo, tá? Eu acho que, porra, um baita atacante, cairia com uma luva nesse time do Fluminense, e o Fluminense fez sondagem por ele. Vamos entender o que foi essa sondagem aqui. Matéria aqui do Antenados no Futebol. Fluminense fez sondagem por Marcos Leonardo, afirma PVC. O PVC que trouxe a informação. Aí vem falando, craque do Clube Saudita entra na mira do tricolor, que precisa aplicar um chapéu no Flamengo. Aí é mais difícil, né? Parece que o Flamengo também tem interesse. E aí vem falando aqui que o atacante árabe está na mira do Fluminense, de olho em nome que chegue. Aí falou que ele realizou sondagem pela contratação de Marcos Leonardo, segundo informação do PVC. O clube entrou na concorrência com o Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Aí fica muito difícil, né, galera? Essa matéria que o PVC trouxe, o jogador tem 22 anos de idade, está valorizado no mercado de transferência. Sendo assim, para efetivar a contratação, o tricolor brasileiro teria que desembolsar uma grande quantia, além de vencer a concorrência de equipes com poderio financeiro maior, tá? Ó, em 16 jogos pelo Al Hilal, ele fez 11 gols. O cara tá marcando muitos gols, hein? Enfim, eu aqui já digo de antemão, né? Se tem concorrência de Flamengo e Palmeiras, amigo, esquece. Chance de contratar o garoto é quase zero, né? Essa aqui é a realidade, mas a matéria de ontem, trazendo informação do PVC, eu, sinceramente, não acredito, mas adoraria a contratação do Marcos Leonardo. É um atacante versátil, moderno, que se movimenta muito, é um centroavante, sabe fazer um pivô, embora não tenha um corpo tão forte, mas é muito mais de movimentação, de atacar espaço, de abrir espaço, do que propriamente um atacante que fica ali pivôzão dentro da área. Eu até prefiro esse perfil de atacante com o Marcos Leonardo, né? Que parte para cima, que tenta o drible, que se movimenta, que dá opção, que ataca o espaço. Esse é o Marcos Leonardo. Se fosse contratado, para mim, seria para dar 9 e falar assim, ó, 9 faixa, titular absoluto. É um grande atacante, na minha opinião, um ótimo atacante, na minha opinião. Enfim, mas eu acho pouco provável que essa negociação aconteça, e embora o Fluminense agora vá com tudo ao mercado para buscar um atacante. Após a negativa do Hulk, né, a informação que a gente tem é que o Matheus Montenegro já acionou lá as opções B, C, que a gente ainda não sabe quais são, para o Fluminense ir ao mercado. Se falou ontem Evanilson e outros jogadores, mas a gente, na verdade, não sabe quem são esses atacantes aí, esses planos do Matheus Montenegro para a camisa 9 do Fluminense, né? O Marcos Leonardo parece que era um dos planos, mas com essa concorrência do Flamengo, realmente eu acho que ficou difícil. O Marcos Leonardo, se for nesse perfil, pelo menos, a gente já cria uma expectativa melhor, porque nesse perfil a gente está contratando atacante de peso. Acho até que o Marcos Leonardo, pela perenidade e tudo mais do Hulk, seria um jogador até mais interessante, mas vamos ver, acho que fica muito difícil de contratar o jogador, ok? Galera, Terán está voltando ao Fluminense, tá? Ele será reavaliado pelo departamento médico do Fluminense, mas tem uma polêmica aí, né, envolvendo esse caso, tá? A gente vai trazer aqui rapidamente para vocês a matéria aqui na tela aqui da Rádio Itatiaia, que o meia retorna ao Fluminense lesionado, será reavaliado pelo departamento médico. Davi Terán tem volta ao Fluminense após o fim do empréstimo ao Peñarol do Uruguai. O clube uruguaio optou por não renovar o vínculo, influenciado principalmente pela lesão do jogador. Ele sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles esquerdo, agora terá que passar
por uma bateria de exame no departamento médico tricolor que avaliará sua condição física antes que o clube decidirá se será aproveitado ou negociado. E vem dizendo aqui que, entretanto, a diretoria do Fluminense quer entender a situação do jogador, uma vez que o Peñarol tinha cláusula de renovação, o empréstimo, já que o Uruguai estava lesionado. Se trataria no clube de Montevidéu. O período mínimo de um contrato de extensão é de 3 meses. De acordo com a legislação esportiva vigente, clubes são obrigados a renovar o vínculo contratual de atletas lesionados pelo período necessário à sua plena recuperação. Em contexto de empréstimo, essa regra impõe a assinatura de uma extensão contratual, o que impede legalmente que Terãs seja devolvido ao Fluminense antes de estar totalmente recuperado. Isso é muito importante, isso aqui vai gerar polêmica, tá? O Fluminense analisa a situação e poderá exigir do Peñarol uma renovação do empréstimo por 3 meses, porque a legislação esportiva determina isso, galera. Tá? Então o Peñarol pode estar cometendo uma infração legal nessa transferência do Terãs para o Fluminense, nessa devolução do Terãs para o Fluminense. Né? E o Fluminense vai analisar essa situação. Mas mais do que isso, o Terãs, eu consegui contato com o representante do atleta, e a informação que eu tive é que o Terãs está muito chateado com o Peñarol pela condução da situação. Tá? A grande questão é a condução da situação. O Terãs foi até bem lá no Peñarol. Ele fez 11 gols, deu 8 assistências, fez um campeonato uruguaio bom. Começou mal e depois começou a jogar muito bem. E o jogador ficou muito chateado com a forma como o Peñarol tratou a situação. Na cabeça do jogador, ele deveria ser tratado pelo Peñarol e o Peñarol renovado com ele, porque foi o que o Peñarol garantiu ao atleta, a renovação de vínculo. E, no entanto, o Peñarol simplesmente machucou, se desfez, volta para o Fluminense e vida que segue. Enfim, além dessa questão legal, tem também a insatisfação do atleta, que ficou muito chateado com a forma como foi tratado pela diretoria do Peñarol. Né? Infelizmente, a vida é assim, a gente é o que a gente entrega para as pessoas, né? Se a gente não consegue entregar mais, fica inválido, muitas pessoas tendem a nos colocar para o lado. Eu entendo o sentimento do atleta, né? Um sentimento realmente de abandono, mas vamos ver como é que o Fluminense vai conduzir a situação. E é isso, galera. Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores. Hoje, à noite, tem resenha com a galera. A gente vai fazer uma live aí, mais uma livezinha pra gente trocar uma ideia. Ainda não decidi o horário, mas entre 8 e 9 horas por ali, a gente deve fazer a nossa live. Valeu? Saudações tricolores. Um abraço a todo mundo, um ótimo dia de trabalho a todos. Partindo agora aqui pro trabalho também, são 7h30 da manhã. Valeu, fiquem com Deus. Um abraço.